Estamos no ar com o MDA. Seja navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos falar de Dead Demons Destruction. Eu sou o Raul e finalmente vamos falar do anime que conta a saga de quando fomos invadidos pelos bonequinhos do Big Brother Brasil. É verdade, é igualzinho. Cadê o Boninho? Cadê o Boninho? O Boninho é aquele cara lá, o menino que vai salvar os ZT. Pode pá. Aquele era o Boninho. Olha, é o cara do começo, né? É o cara do começo. Enfim, fica aí, comenta pra gente. O que você acha que é o Boninho? O Boninho é o Oba. Pode pá, faz muito sentido. Eu sou o Rafael Valente e eu vou confessar que demorou pra eu começar a entender o que tava acontecendo. Mas ele explica conforme o tempo vai passando, né? Isso aí, ele desbuga. É, Ele desbuga você, né? Ele te buga e depois desbuga. foi difícil entender, mas deu pra entender. Mas deve entender. E a mensagem também, né? As mensagens que são ditas nesse anime aí, que são muito importantes. É. E muito atuais. A gente vai falar disso no episódio. Aqui é o Bruno e eu sou 100% time Rinil Asano. Pra mim é um gênio da nossa Eu época. tinha certeza que você ia falar, eu sou 100% time Kleber Bambam. Que isso, pô. Mas só pra escolher o personagem da obra, eu sou 100% time Ouran. Nunca errou. Exatamente. Para essas e mais histórias do Big Brother Brasil e do Demons Destruction após os e-mails. De volta dos e-mails com o nome original Dead Demons Destruction, também conhecido como DDDDD. É mais fácil, Isso né? aí. Eu gosto de chamar de Dead Demons. Também funciona. Do gênero dramédia sci-fi com 18 episódios. É o 0 e do 1 até o 17, né? Isso aí. Adotou aquela estratégia do episódio 0, né? Exatamente. Estreou no dia 24 de maio de 2024 e teve seu último episódio no dia 20 de setembro também de 2024. Você pode ver na Crunchyroll do estúdio Production Plus H. Então, eu tenho uma coisa pra falar sobre esse estúdio aí. Fala aí. Logo começou o anime, eu falei, pô, tá bonito isso daqui, vou dar uma olhada aqui, quem que tá fazendo, né? Sim. Fui dar uma olhada, não conhecia. E aí tem um motivo pra eu não conhecer. Ele não tinha feito nada, tipo, tinha feito acho que um anime desconhecido, tá ligado? Até agora. Na verdade eu encontrei dois, que é o Murder Princess e o Bokura no Yoaki, que são totalmente desconhecidos. Conhecendo os dois. Então continuamos aí. Não tem dublagem, a fonte é um mangá, né, do Ine Asano, Big Comic Spirits, um seinen da Shogakukan no Brasil, publicadinho ali pela JBC. Tem 12 volumes e o Bruno vai contar pra vocês qual é a sinopse. Então, em Dead Demons Destruction, a história fala o seguinte: ao mesmo tempo que o mundo é ameaçado pela repentina aparição de uma misteriosa nave-mãe alienígena, as melhores amigas Koyama Kadode e Nakagawa Oran continuam sua vida escolar. Mas à medida que crescem, elas encaram questões existenciais, aprendem as complexidades da vida adulta e que a verdadeira ameaça pode não vir de cima. É aí uma clássica história colegial, só que não tão clássica assim, e com toda a vibe que a gente conhece do Nio Asano, né? Então já espere muita coisa. É aquele negócio, ele é um slice of life de menininhas colegiais? Ele é um extremo sci-fi do mundo acabando com ETs aparecendo? Também é. É um drama? Também é. Entendeu? É uma comédia? Também é. E é a capacidade múltipla de tornar a obra do Nio Asano, né? Assim, pô, o cara é monstro de fazer isso aí, mano. E talvez ele tenha batido o recorde, hein? O quê? De gêneros da mesma obra? Não. De maior flashback dentro de um anime. Verdade. Que começa no 1 e termina no 18, né? Não, porque do episódio 1 até o episódio 16 é flashback do episódio 0 que continua no episódio 17. Exatamente, é. Inclusive, eu tive uma sensação muito estranha quando eu comecei a ver, porque eu comecei no 0 e falei, pô, isso daqui vai ser interessante, que eu não sabia de nada de Dead Demons. Uhum. Por ser Ine Asano, a gente já imaginava que ia ter muitas questões e coisa e tal. Mas falei, pô, por esse nome, deve ser mais ação do que o normal. E o episódio 0 realmente é mais ação do que o normal. Mas depois disso, eu ficava esperando o momento em que a gente ia chegar no episódio 0. E não chegou. Tipo assim, chegou no final. Como é que eu conecto o episódio 0, né? Cadê o episódio 0? Exato. Eu entendi por que o Ine Asano ele fez isso, né? De você começar a história com Nobu procurando a filha, que é a Kadode, pra depois ir pra história principal, que é a história da Kadode. Sim. Por quê?
porque o episódio 0, ele é tudo que você pode esperar de uma ameaça de um mundo pós-apocalíptico depois da invasão de ETs. Isso aí. Porque é aquele negócio, é um negócio de ação, de os ETs invadiram e a gente tá tentando se defender, matando os ETs e tal. Só que ele começa com isso, que é o que você vê normalmente. Você é jogado no meio do mundo pós-apocalíptico junto com o pai da Kadoti, junto com o Sr. Nobu. E com o flashback, você entende que nada era bem assim, que é o que eu falo que com as mensagens que a história tem pra contar. Que, primeiro, sobre como as pessoas, como os países, né, como o mundo em geral, trata seus imigrantes. Cara, chegou a nave lá, a nave não tinha feito mal pra ninguém. Quem atacou primeiro foram os humanos. É verdade. Eles não tentaram conversar, eles não tentaram contato com os alienígenas. Pelo contrário, os alienígenas que tentaram contato com os humanos foram rechaçados e mortos. Eles são perseguidos, né? Essa parte, esse background de construção que o Inuyasha Asano fez, não sei se vocês já viram esse filme, mas me lembra muito um filme chamado Distrito 9, Sim. que tinha... Que é muito essa pegada, assim, de você construir uma imagem, de explicar essa questão de como a gente vê o outro, de como a gente... Como nada é preto no branco, né? Assim, é outra mensagem que tem muito forte nesse mangá, assim, como as coisas não são tão absolutas igual a gente pensa, né? Nada é tão maquiavélico, assim. E essa questão de que... isso é uma coisa que tem em todas as obras do Asano, né? Assim, como ocorre a passagem da vida, né? Como a vida vai passando e as coisas vão mudando, né? Nada é fixo ali dentro do universo do Asano. Então, sempre tem essa pegada que vai ter essa obra, tem outras obras dele, Boa Noite Pum também uma coisa, a Heroes também teve umas coisas, e é uma mensagem que ele sempre traz, assim, né, essa mutabilidade do mundo. E outra mensagem que você vê nesse anime, né, e é legal começar a falar sobre as mensagens pra gente começar a falar sobre a história, porque pra mostrar como ela se encaixa, é a questão de, por exemplo, do aquecimento global. Eu acho que é a maior referência que você pode usar pra isso, que é... Qual que é o rolê do aquecimento global? O negócio tá acontecendo, todo mundo está vendo, ninguém é cego, tá vendo, o mundo tá esquentando, tá acontecendo alguma coisa. No caso, uma nave alienígena parou no céu de Tóquio, sabe? Só que o governo tá dizendo que tá tudo bem, os ricos e poderosos estão arrumando um jeito de explorar isso ou se defender disso. Tipo, no caso do anime, os poderosos estavam criando armas pra atacar ali a nave sem saber o que a nave tinha. No caso aqui, a gente sabe que são as grandes indústrias ali que jogam a maior parte da poluição no mundo. E a terceira parte é a própria população, que tá vendo isso acontecendo, mas, tem gente pra resolver, vamos seguir nossa vida. Tem uma nave parada no céu de Tóquio, e a população, enquanto a nave tá lá parada, enquanto eles não se estão sentindo de maneira brusca acontecer esse impacto, eles estão seguindo a vida deles normal, bicho. Estão vivendo como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Isso te lembra alguma coisa? É. Te lembra algumas coisas? Então, essa é uma parada que, assim, quem gosta e segue o trabalho do Inuyasha Asano, muita gente considera DDD, né, como a melhor obra do Inuyasha Asano, assim, a obra-prima dele. Porque crítica à sociedade ele sempre fez, né? Mas você percebe que, por exemplo, eu vou pegar a Boa Noite Pum Pum porque é outra que é bem famosa dele. Que em Boa Noite Pum Pum, a crítica é mais velada, assim, tem horas que ela é mais acessível, tem horas que ela tá meio que escondida nas entrelinhas. Agora não, assim, DDD é tudo direto, assim, ele deixa claro o que ele quer criticar e a forma como ele quer criticar. Então, tem essas questões de, por exemplo, igual você falou, né? As pessoas seguem a continuidade porque elas não conseguem sair daquele ciclo, né? E é meio engraçado porque tem sempre um personagem que é o irmão da Oran, Hiroshi. Ele faz aquele papel do cara que, eu consigo ver a verdade, né? Por trás das coisas. Só que se você perceber, ele também tá dentro do mundo dele, né? Tipo assim, ele também tá dentro da bolha dele. Então ele também quebra essa questão de bolhas, né? Tipo assim, você tem uma bolha que vive dentro dessa realidade. Você vai ter lá depois os caras que formam lá a Harmonia Japão, né? Harmonia Novo Japão. Que eles vivem dentro de uma realidade que pra eles matar os aliens é aceitável. Mas você vai ter um grupo radical extremo do outro lado que fala, não, a gente tem que ser pacífico. E ele depois se torna um grupo terrorista, entendeu? Então, assim, tem todas essas questões que ele vai trabalhando de crítica e como essa questão da gente se isolar em bolhas é problemático, entendeu? É complicado, porque todo mal que vai acontecendo e as pessoas vão postergando, jogando pra frente, chega um momento que ele chega no limite, e quando ele chega no limite, pessoas começam a ter extremismo no modo de resolver. E esse extremismo, ele gera uma polarização, que você pode ver no próprio anime, né? Sim. Na hora que eles falam, a nave vai cair. Era de um lado lá a gente querendo matar os ET, era o outro lado o pessoal querendo defender os ET. Ninguém sabe, nenhum dos lados sabendo exatamente o que estava acontecendo, porque eles não tinham informação nenhuma. Sim. Pouca gente ali tinha informação, ou pouca gente foi tentar entrar em contato com os próprios ETs ali pra ver se eles eram pacíficos ou não, né? E eram pessoas da população ali,
a senhorinha que cuidava de vários ETs, e o próprio grupo principal ali, né, da Oran e da Kadod. Fora isso, cara, o pessoal ali tava postergando, até que acontece alguma coisa ruim. O quê? O líder do grupo extremista, ele perde a namorada, ele buga, que é o Koriruri Maki. Aquela coringada básica, né? Vira um malucaço, Ela morreu por causa dos ETs, então eu vou matar todos os ETs. ET bom, ET morto, tá ok? Ele fez arminha. Literalmente, né? Literalmente arminha. É isso aí. Tentou fazer um golpe no Congresso. E meteu-lhe facada em ET. Meteu-lhe facada em ET. Exatamente. Então, o que acontece? Você vê que tem até a questão da polarização mostrada na obra do Inasano, né? Pra você ver como tudo isso que é mostrado nesse mangá que virou anime é atual. Ele é bastante atual. Eu vou até dar uma pesquisada enquanto a gente tá conversando pra ver se esse foi um dos últimos mangás que ele lançou, porque aí faria bastante sentido, né? Não, acho que os últimos não é, mas ele é recente, sim. Eu acho que ele não deve ter mais do que 5 anos. É, por aí. Uma coisa que é da hora, assim, também te comentar, assim, te aprofundar mais nos assuntos, por exemplo, o luto é algo que tá sempre presente nas obras do Inyo Asano também, né? Então, Sim. quando tipo, tem Decadência, Hero também tem isso aí. O mangá é de 2014 até 2022. Terminou em 2022, mas o bagulho, ele já trabalha isso desde o começo, né? Sim. Em 2022 ainda aproveitou, questão da aproveitando assim, né? Ele também enfrentou a pandemia, né? Então, de alguma forma, ele também retratou isso na obra, né? Mas a questão do luto, por exemplo, a Kurihara, a perda da Kurihara é algo que afeta todos os personagens, né? Afeta a Nakagawa, afeta o Kenichi, né? Que eu nunca consigo falar o sobrenome dele, que é o cara Coringa. Uhum. Mas você percebe que tem esse trabalho, né, de como o luto pode mudar as pessoas, né? Então, no Pum Pum acontece que o Pum Pum muda drasticamente quando ele enfrenta o luto. A Nakagawa também, ela começa a trabalhar a perda de outra forma, né? Tipo assim, ela tenta fugir daquele assunto, enquanto a Kadode, ela já é mais direta, né, com aquele assunto. E o outro, Coringa total, né? Então, você nota que, assim, o luto é algo atual, né? Assim, na realidade, pessoas com o luto, elas mudam sua cabeça, né? O luto é algo impactante na vida das pessoas. E outra coisa, né? A gente vê outra questão que a gente vê também em Pum Pum, no DDDDD, que é a questão da família disfuncional, né? Sim. Nossa, Que é a família da Kadod. O pai não ligava pra ela ficou largada na vida, ela, a menina que se apaixona pelo professor, ela meio que cai nos braços do professor dela, que só queria transar com ela, ele fala na cara dela isso. Pô, se você quiser ter uma relação aí sem compromisso, fala comigo. Me liga aí depois que vocês formar. Isso aí, manda essa ao vivo. Pelo menos ele teve essa, né? Esperou a menina fazer 18 pra poder... Eu não sei se ele queria se esperar, não, porque no dia que ela foi na casa dele, quando ela foi embora sem fazer nada, ele saiu chateado. É verdade. E você vê que é uma coisa meio osso, porque você percebe que acho que é Otanase, né, o nome do professor. A Kadode, ela quer ele, mas você tem ela tem uma certa relação de ver ele como quase parental, sabe? Como um pai, sabe? Tipo assim, de ensinar. É verdade. Então você percebe que tem esses pontos assim que ele traz, a psicologia e tal, mas você nota que tem essa questão, né? Assim, a falta do pai na vida dela fez ela ter esse tipo de relacionamento que a própria amiga dela, que é a Oran, fala, cara, isso aí é errado, entendeu? Ela fala, você tá com aquele professor? Ela buscou no pai, né, o relacionamento que ela não tinha, né? Exatamente, buscou no professor dela o relacionamento que ela não tinha com o pai. Então tem esses pontos que vai se passando na obra, né? Assim, todos os personagens têm... Isso é legal, assim, eu gosto de ver. Que os personagens, por mais que legais que eles sejam, tipo, todos eles têm uma problemática ou um segredo, né? Alguma coisa, vamos dizer, que eles não querem que seja vista, ou que se é vista eles sabem que é ruim, né? Eles sabem, tem esse vício, né? Então todos os personagens vão ter alguma coisa assim, né? Talvez o único que é salvo essa exceção é o Oba, que é o ET, né? Uhum. Mas é pra fazer esse contraponto, né? De como ele é versus a humanidade. Né? E tem a cena clássica do filme, inclusive, né? Do ET, que o ET encosta o dedo assim na menina, só que nesse caso aí, em vez de encostar o dedo, ele encostou foi a língua na menina, né? Rolou um beijão de língua, 2, né? De certo modo, teve até ali um encostão de dedo, só que ambos encostaram o dedo através daquela maquininha ali. Sim. Ela queria dar pra ler, né? Como uma meio que... Provavelmente ele teve alguma inspiração um pouco nisso, de encostar o dedo, provavelmente com o ET mesmo. Porque é essa parada, né? Você tá transferindo conhecimento, né? Aquela maquininha é isso. E dá até pra fazer uns paralelos, como, por exemplo, a caneta, que é a arma deles lá, com a caneta do MIB. Uhum. Por mais que não faça a mesma coisa, o design é extremamente parecido. Não, e você vê como é que é. Tipo, a caneta, eu acho muito legal, porque ela é o primeiro dilema que a gente vê na obra, assim, né? Tanto que eu fiquei meio perdida a primeira vez que eu li essa parte. É o repulsor, né? A caneta, né? Porque... Então, mas ele
ele fala a caneta, você tá entende aqui. Só que pra mim buga um pouco quando ele começa aquela história de que a Kado pegou a caneta e começou a usar pra fazer justiça, entendeu? Ela virou Kira por algumas semanas. Por alguns, isso, entendeu? É meio que uma referência, tá? Death Note, assim, não direta, mas a gente consegue pegar. Mas é legal que você percebe, tipo, algumas coisas. Essa questão de que, primeiro da inocência, né? De quebrar a inocência da obra, porque até aquele ponto a gente tava vendo crianças, né? Crianças na escola, e aí elas encontram um ETzinho e o ET vira amigo delas, né? Vira o cogumelo bonitão lá, cogumelo fofo, o Isobeya. E aí a obra muda o tom, né? Porque a Kadori fala, já que o mundo é podre assim, então vamos resolver a parada agora, né? E ela começa a usar até o momento que, eu não vou falar porque gatilhos, mas acontece aquilo, né? E aí a obra muda todo o tom, né? E ela tem meio que... Acontece um ponto que a gente só vai entender lá pra frente, né? Quando a razão daquilo acontecer, que inclusive é a chave de tudo pra essa obra, mas que você percebe e fala, mano, peraí, tipo, pra onde essa obra tá querendo caminhar, né? Qual que é o tom dessa obra real? Não, é um tom pesado. Tipo, aí você percebe que ainda é um mangá do Inuyasano, né? E outra, é aí que o mundo 1 vai pro buraco, né? Exatamente. Isso, que aí começa a história do... Que só vai entender a história de mundo 1 lá no final do anime, né? Porque na história a gente tem 3 mundos, né? O mundo 1 é esse onde a gente perde a Kadodi. Qual que é o rolê? Tipo, se fosse qualquer outra história, ia fazer viagem no tempo, né? Isso. Pra tentar resolver, a gente vai colocar sua consciência no passado. Mas não é. É um outro mundo. É tipo Vingadores. A linha temporal, né? Multiverso. É uma outra linha temporal, perfeito. É um outro universo. Então, eles mandam a consciência da Oran pra um outro universo, pra não deixar acontecer isso com a Kadodi. E aí que acontece? A partir desse momento, como é tudo confuso no começo, né? Tudo misturado, a gente não tem essa noção. Mas a gente tem uma noção que existe um universo 1 que acaba com o falecimento da Kadodi. Aí tem o universo 2, onde a Kadodi não falece. Ela é ajudada pelos amigos, né? Você vê aquele negócio do apoio emocional, a importância dele, nos 3 mundos, né? Que são mostrados. Uhum. Por que a Kadodi fez o que ela fez? Ela tinha uma família disfuncional, né? A mãe era doente, ela não tinha mãe por próxima quando ela era nova. O pai trabalhava o dia inteiro, chegava bêbado, ia dormir, não falava com a filha, não era um pai. Ela tinha uma relação com o professor. Na escola ela era chamada de demônio, né? Alguma coisa assim. Era de demônio. Ela não tinha amigos até conhecer a Oran. Tanto que nesse mundo 2 é onde a Oran muda pra ser mais próxima da Kadodi, pra ser amiga de verdade da Kadodi, pra ser o apoio emocional da Kadodi, pra a história andar, pra Kadodi não fazer o que ela fez no primeiro mundo. E você vê como ele interliga tudo, né? Ele, por exemplo, como a Oran, ela é o ponto de conexão de tudo isso, né? Porque a Kadodi, no primeiro mundo, acontece tudo aquilo, problemas familiares, e ela, infelizmente, vira amiga da Kadodi um pouco mais tarde do que deveria, né? E tem tudo aquilo. E aí ela, pra consertar tudo isso, no segundo, ela faz o que ela tem que fazer, torna todo mundo amigo da Kadodi e tudo mais. E ela, até uma parte praticamente no final ali, ela entende que ela não sente só uma amizade por elas. É um sentimento um pouco mais forte. Sim. Tanto que acaba rolando beijo entre as duas e tudo mais. Pode ser interpretado um beijo de amor, pode ser interpretado um beijo de amizade colorida, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas não dá pra não dizer que ela é um ponto de conexão entre os dois momentos, né? Ela queria tanto... Independente de qualquer coisa, elas têm fortes sentimentos uma pela outra. Exato, ela queria tanto fazer com que a amiga dela, aquela pessoa, ficasse bem, que ela se transformou toda de um lado pro outro, né? Uhum. E isso a gente vê no segundo mundo, ao contrário, né? A Kadodi falando disso pra ela, né? Quando a gente tá ali, quando a nave vai cair e a Oran tava se sentindo culpada por tudo, ela falou, pô, e se eu te dissesse que o mundo ia acabar por minha culpa? Você ainda assim seria minha amiga? Ela ia falar assim, mesmo se o mundo virasse as costas pra você, eu estaria do seu lado. Que foi exatamente o que a Oran fez por ela, né? Sim, é a mesma frase que ela usou, né, inclusive. Então meio que inverteu o papel, né? Ela nota que ela tá no outro mundo e que assim, o que ela queria fazer naquele outro mundo ela fez, né? Que era salvar a Kadode, né? Não lembro exatamente qual que é a frase, mas era tipo, por você incondicionalmente, alguma coisa assim. Eu sou por você, eu sou absoluta, acho que foi traduzido assim, né? Incondicional. Sou incondicional. Que ela fala Zetai, né? Que Zetai é de incondicional mesmo, incondicional absolutos mesmo. E é legal como eles mostram como esses relacionamentos vão se formando, né? A relação de amizade das duas. No mundo 1, a gente já vê a história andando, porque no mundo 1 ali, elas
nem são tão amigas assim, quando elas começam a ter uma relação de amizade por causa do ET que chegou. Aí acontece o que aconteceu, né? Porque ela ganha a caneta e ela ganha uma arma e ela... Ela não tinha estrutura nem emocional, nem experiência pra saber o que fazer com aquilo. Exatamente. Então ela fez a primeira coisa que vinha na cabeça. E uma cabeça totalmente perturbada por tudo que ela vivia. E assim, não dá nem pra dizer que, tipo, é culpa da menina. A menina não tinha noção das coisas, tá ligado? O porém é porque ele falou assim, tinha aquele ETzinho e coisa e tal que tava dentro da mochila delas, lá do bichinho. Tinha o ET Bilu da mochila, isso mesmo. Que falou assim, eu só tô aqui investigando pra ver se esse mundo é legal pra gente chegar. Ela falou, então se esse mundo for um mundo bom, vocês vão vir e não vai acontecer nada, todo mundo vai ficar bem, né? E ela achou que o bom era fazer o bem, né? Tanto que ela colocou todo mundo lá da trupe dos demônios lá, que é os amigos dela, pra fazer o bem na sociedade. Então, atravessar a velhinha na rua, colher lixo do chão, ajudar pessoas, fazer o jornalzinho da escola. Só que ela, em determinado momento, eles têm uma conversa, né, a Kadodi e o ET, e ela meio que passa a não entender se aquilo lá era o bem ou não, sabe? Ele não deixa explícito, isso daí que você tá fazendo realmente é o bem, é tudo legal, porque a gente é uma sociedade extraterrestre, né? Então, talvez as coisas não sejam desse jeito. Ele não tem esse julgamento, né? Acho que ele fala isso, pra ele não existe esse julgamento, né? Esse julgamento humano de bem e mal. Exatamente. E aí foi o momento em que ela caiu no parada do discernimento, né? Tipo, será que isso que eu tô fazendo não é o certo? Então eu vou fazer o bem de outro jeito. E aí ela foi pra esse lado. E tem essa discussão, né? Assim, se você der poder, o que acontece, né? Tem até um momento teorias Reddit aqui, né? Tem uma teoria no Reddit que eu li uma vez sobre DDD que fala assim, quem que seriam os ETs, né? Porque em vários momentos da obra a gente vê o rosto dos ETs, né? E são rostos humanos, praticamente, né? Sim. Parecidos, mas algumas coisas mudam, mas assim, lembra um pouco a fisionomia humana, né? Aí tem algumas galeras aí que defendem essa teoria que, na verdade, esses ETs seriam a humanidade, porque é dito que os ETs eles já moraram na Terra, né? No começo. Sim. E que aconteceu alguma coisa, apareceu uma luz, e essa luz é tóxica pra eles saíram. Então tem algumas galeras que falam que, na verdade, os ETs seriam a própria humanidade, a gente hoje, no tempo atual, só que no futuro muito distante, e que ela saiu da Terra. E que o observador em si seria o próprio Inyo Asano, porque ele tem essa parada de ele voltar pros personagens dele, dar poder aos personagens e ver o que eles fazem como observador, tipo, ele não interferir na história dele. E aí tem um momento até que eu acho que é bem legal, que ele comenta assim, né, que é aquele momento que a Kadode pede pra reviver a Oran pede pra reviver a Kadode, né? Ele fala, olha, eu não posso alterar o que já aconteceu, né, o passado, eu não posso alterar a minha história, a sua história. Só que eu posso escrever um novo capítulo, né? Então eu posso te mandar pra próxima. Então tem um pouco essa teoria. Pode ser interpretado como uma quebra da quarta parede, né? Então, tem esse lado assim que, óbvio, não tem uma entrevista dele confirmando, mas assim, considerando Inyo Asano é possível. Mas que tem esse lado, assim, que talvez o observador, os DCS seriam um agente, né? E tem essa parada de agente voltando pra Terra e sendo mortos por da onde a gente vem, mas porque a gente é o estranho, né? E lembrando que quando a nave ia cair, o mesmo personagem, né, virou e falou assim, eu tenho que falar um negócio pra vocês, vai acontecer isso, isso e isso. Aí ele fala olhando pra câmera, aí o personagem pergunta, né, mas pra quem que você tá falando isso? Pra todo mundo que está observando nesse momento. Então. Ele claramente tá quebrando a quarta parede falando, tô falando com você. É verdade. Se vocês continuarem fazendo isso, esse é o final que a gente vai ter pro nosso mundo. E, cara, é o Inyo Asano falando assim, e aí, gente? Sabe, dando aquele chacoalhão? Vai ser isso mesmo, né? Vai ser isso aí mesmo. E eu tava comentando sobre a questão da amizade das duas, né? No mundo, o primeiro mundo, elas duas ainda não tem uma amizade tão grande. No segundo mundo, a Oran tentando salvar a Kadode, ela vira mais amiga da Kadode, e a gente descobre que é o segundo mundo, que é o tempo que a gente mais vê na obra, inclusive o futuro, né, das meninas, né, 3 anos depois que a gente vê, é o do mundo 2, Sim. que é o mundo que acaba quando a nave cai e explode, né, e inclusive é o mundo onde está o pai da Kadode, que quando ele fica sabendo de toda a história, como a história é contada pra ele, ele leva a consciência dele pro mundo 3, que é o mundo do último capítulo, e aí ele é o protagonista de fazer a Kadode e a Oran virarem amigas. Porque ele vira pra Kadode e fala assim, você já é amiga da Oran? Não, a gente nem se fala, mas tem essa menina na minha escola aí. Então,
faz amizade com ela, eu acho que vai fazer muito bem pra você. E pelo jeito ela ouviu, né, o conselho que o pai deu. E esse conselho acabou dando certo porque as duas se mostraram grandes amigas no final da história. Sim. Oi, tem uma coisa da hora que eu acho muito... Olha, acho muito bonita a cena. É bem quando você vai descobrir a questão dela ter viajado a consciência, né, de mundo e tal, que ela, no mundo 2, ela chega e ela vê a Kadori ser chamada de demônio, e aí tem esse ponto, assim, muita gente não gostou da personagem Oran pelo jeito dela, de ficar falando, tipo, abobrinha, um monte de coisa, de toda hora tá fazendo um monte de referência, sociológica, não sei o que e tal, mas você percebe que naquele mundo, naquele momento, ela só fez aquilo pra chamar atenção, porque ela queria que a atenção fosse pra ela e não pra Kadori, porque ela tinha medo da Kadori. Ela queria desviar a atenção que a Kadoji estava recebendo, o bullying, né, que a Kadoji estava recebendo, Pra ela, porque ela sabia o desfecho. pra deixar a menina em paz, porque no primeiro mundo ela não pôde fazer isso. Puta, é muito bonita essa parte, é muito bonita essa cena. E sabe o que é muito legal? Essa parte que você tá falando, que é já nos episódios lá na frente, ela conversa com uma parte lá atrás do mundo 2 ainda, que é quando uma das amigas dela, lá, a amiga que terminou com o namoradinho e tal, falece. Sim. Que ela fica tipo, pô, aconteceu, todo mundo descobriu na escola, e aí ela, tipo, não quer tocar no assunto, então ela fica falando um monte de abobrinha, vamos não sei aonde, almoçar e não sei o que, e vamos lá jogar videogame e tal, blá blá blá. E aí chega um momento que tá todo mundo tipo, pô, mano, como assim? Como que você tá nesse nível, sendo que uma amiga nossa acabou de morrer? Sim. E aí elas entram em confronto, e aí ela mostra o verdadeiro eu dela, né? Que era o eu do mundo 1 que foi pro mundo 2. Que era, pô, eu sei que ela morreu, só não quero levar atenção pra isso. Exatamente. Nisso, só teve uma coisa que eu achei um pouquinho estranha, porque a história mostra que no mundo 1, a Oran, ela era tímida. Sim. E aí o que acontece? Ela ganha um presente, um dadinho ali que desinibe ela, e o que ajuda ela a ser mais desinibida no mundo 2. Sim. Só que o mundo 3 não tem ETs, então eles não ganharam presente nenhum, né? E no mundo 3, ela é desinibida naturalmente. Até que no 3 ele fala que... Eu não sei se tem uma cena que eles falam que ela, tipo, ela era tímida, mas ela melhorou, né? Uma parada assim. É que o mundo 3, ele é o mundo mais diferente dos outros, né? Isso, é o mundo onde nada disso ocorreu, né? O mundo final feliz, né? Vamos dizer assim. Inclusive, o protagonista do mangá é outro no mundo 3. Sim, exatamente, ele muda. Todos os personagens mudam no mundo 3, na verdade, né? E sabe o que é engraçado? É que tudo isso acontece, foi a maior desgraça que poderia acontecer com a Kadoji, com a Oran e com toda a humanidade. E aí no mundo 3, o Nioh-san faz piada com isso, colocando a Kadoji ali, trabalhando com o mangá como pai no futuro. E toda hora falando, pô, ela chega lá pro mangaka e fala, pô, eu tô com uma ideia aqui. A ideia é a história que a gente acabou de ler. Aham. Aí o cara não aceita, fala, ficção não vende, não sei o quê. Aí ela fica o tempo todo falando, pô, esse mundo podia acabar, os ET podiam invadir a Terra mesmo e não sei o quê. E essa parada, tipo, cara, no mundo 3 ela é um CLT, né? E, tipo, ela odeia a vida. Você fala, cara, isso aqui é um desastre. E aí no mundo 2 ela queria trabalhar, né? Ela queria ter uma vida, vamos dizer assim. Ela vira combatente, né? Ela no futuro depois... Não, no mundo 1, na verdade, ela vira combatente, né? No mundo 1 não, no mundo 2 ela vira combatente lá na frente. Ela e a Oran. Isso, e depois falece no combate, e no mundo 1 ela morre, né? Então, tipo assim, é muito louco você como o Nia sendo pega pra criticar as paradas, porque ele consegue fazer a própria obra pra se criticar a sociedade e até a indústria, né? Porque aquele mangaka é meio que uma crítica à indústria, né? Tipo assim, no primeiro mundo, no segundo mundo, o sci-fi vende, mas o cara quer ter outras ideias, e as ideias, algumas vão pra frente, tá? Quer ter a cena do pai dele, que ele fala, pô, o cara é genial, teve uma ideia boa, mas vai ter que cortar o mangá dele, ponto final, acabou, entendeu? E aí no mundo 3 é o contrário, assim, tipo, o mangá que ele tá fazendo não ia vender, né? Porque sci-fi não vende. E não só isso, né? Também o sucateamento do profissional, né? Porque o pai dele, Sim. muito pelo pai dele não dar atenção pra filha, é por causa que o trabalho exige a vida inteira dele. Esse é o ponto, né? Ele ser ausente e você percebe que ele tá meio que no processo, não vou falar depressivo, mas você percebe que ele tá vivendo a vida no automático, se ele deixa muito claro, é por causa do trabalho, né? O trabalho ocupa todo o tempo dele. E a mãe dele também, a mãe da Kadoji também tem aquelas questões dela de... qual que era a parada dela mesmo? Dela usar máscara, usar óculos. Ela é doente, né? Ela tem alguns problemas também de de perseguição e tal, e ela não sabe lidar com isso, né? Então a Kadoji, ela teve que aprender a ser independente sozinha. Essa é um pouco a parada que passa em cima da personagem, né? Fora outros personagens que tem outras paradas, né? Tipo, todo personagem ali, ele tenta trabalhar alguma coisa, né?
A Ai é uma personagem que ela é trabalhada, a questão com os irmãos dela, né? Tipo assim, ela ter cuidar de toda a família e não poder ter a própria vida dela, como é que é isso? O Makoto, que é um personagem muito importante, que trabalha a questão trans, a questão da Hikari, né? Que é a menina que aparece depois, bem no final da obra. Sim. Que ela é alguém do interior e ela sente falta daquela questão de agitação, aí de ela não conseguir viver num lugar onde todo mundo tem a mesma opinião, uma opinião conservadora, e ela é mais progressista, ela vai pra uma cidade grande contra pessoas que pensam igual, só que ela tem uma imagem, né, um sonho sobre qual que é o nome da associação que ela entra? Chips, split, alguma coisa assim. Chips, é um negócio assim, tende a ser pacifista e no final ela percebe que ela só se iludiu, né? Porque eles se tornaram terroristas. É. Tudo que até fala, nunca vai fazer isso, né? Mas na verdade eles se tornaram terroristas. E tem todos esses pequenos pedaços que o Inio Asano vai trabalhando, né? E aí, cara, assim, mas pra mim, principalmente a questão que ele trabalha com a Hikari e com o Makoto são muito da hora de ver, assim. São, tipo, muito, muito sensíveis. Sim, todos os personagens ali são muito bem trabalhados, né, cara? A história encaixa muito bem. Ele é uma das poucas histórias que ele trabalha multiverso e não fica paia, sabe? Sim. O multiverso não é uma desculpa ou motivo pra fugir da história ou pra resolver ou coisas que são irresolvíveis. Não, cara. O que acabou, acabou. O que aconteceu, aconteceu. E isso ele deixa muito claro. A gente tá mostrando uma outra história agora. Ou seja, ele mostrou 3 histórias, 3 finais diferentes da mesma história. Amém. A primeira, a Kadodi não passou ali dos seus, 13 anos? Por aí. No segundo, o mundo acabou quando ela tinha 16. E no terceiro mundo, ela teve um final de feliz. Aí a gente pode ver ela adulta, né? Sim. Mas são 3 histórias diferentes. E deixa claro que aquele mundo ali, aquela pessoa acabou. Inclusive, a Oran, quando ela leva a consciência dela pro mundo 2 e o pai da Kadodi leva a consciência pro mundo 3, eles entraram em coma ali. Porque a consciência deles não tá mais ali. Então acabou pra eles também. Então, de certa forma, eles também morreram nesse mundo. Sim. É o preço, né? Que o observador fala que você vai pagar, né? Você vai deixar de. Você nunca mais vai poder voltar pra esse mundo aqui. Independente do resultado que tenha lá. Inclusive uma correção, né? Hikari não tem a Futaba, a personagem que veio do interior. A Hikari é aquela mina que tem a vida mais comum, né? É o contraponto que ele faz na obra. Esse é o ponto, né? Assim, ele sempre tenta trabalhar que, olha, você vai ter. Toda essa jornada deles é meio que uma analogia à vida. Assim, você vai ter escolhas, essas escolhas você não pode voltar atrás, mas você pode tomar novas escolhas, né? E aí cabe a você tomar elas ou não. Porque enquanto a obra tem sempre o tom triste, né? De violência, de tristeza, drama, os ETs, eles tendem a ser sempre um ponto de esperança, né? Inclusive, eles têm até aquela crítica que os ETs, eles são meio que é um retrato do povo japonês nacionalista, né? De eles estar sempre lá cantando o hino, e o Glória à Pátria e tal, essa questão da pátria. Mas tem sempre essa pegada de eles sempre tentam ver a esperança, né? Eles nunca tentam se dar por vencido. A não ser que aparece aquele capitão deles, que aí ele percebe que a coisa não tá andando desse jeito, né? Eles foram abandonados, né? Eles pararam de cantar o hino porque eles foram abandonados pelo mundo deles lá. Largaram eles. Falou, vocês chegaram no planeta, se vira, porque a gente não vai ajudar vocês. Essa é uma crítica que eu acho que ele fez, assim, um pouco ao próprio povo japonês, né? Tipo assim, falou, olha, vocês estão aí defendendo essa parada de nacionalismo, de pátria, pátria, pátria. Dado o contexto que a gente viu no Japão nos últimos 4, 5 anos, né? Com os escândalos que teve com o primeiro-ministro e tal, etc. Tipo, vocês estão falando, mas ó a realidade, entendeu? E aí aquele ETzinho com a capa preta, que eu esqueci o nome, que é o capitão, ele tem esse papel de dar um tapa na cara e falar, mano, encara a realidade do jeito que ela é. A gente foi abandonado, mano. É isso, a gente tá aqui pela nossa própria sorte. É sobre isso. Você vê que tem muitos tapas na cara. Até sobre isso, tem aquela questão que a gente vê também naquele filme em 2012, né? Uhum. Os poderosos, se o mundo tava acabando, as pessoas estavam achando que tava tudo bem, porque o governo, a mídia não dava nenhuma notícia, mas no fim das contas, os poderosos lá no fundo estavam criando uma nave pra fugir. Uhum. E aí mostra lá, eles viveram no espaço, né? E aí o grupo terrorista do Harmonia, do jovem japonês lá, ele tentando... Harmonia do samba. A Harmonia do Samba, tentando fazer o Ouran 2, né? Terminou aquele mundo assim, né? Com o Harmonia tentando fazer o Ouran 2 pra chegar no espaço e tentar sobrepujar ali os poderosos que estão lá em cima, né? E no final ele é destruído, né? Tipo, mesmo com o laser que a mina que tá por trás da tecnologia desse grupo construiu. É meio que esse... Sim. E tem essa questão também de como a tecnologia pode ser usada pro bem e pro mal, né? Sim.
chegou lá os ETs lá, eles, não, já criaram um monte de robô com arma, a tecnologia pra proteger e saiu matando todo mundo, fizeram um genocídio de ET, foi horrível. Aí, o que acontece naquele mundo onde não tem ET? As máquinas, né, os Fujins, eram praticamente ali uns bichinhos virtual, né? Os seus Tamagotchi com upgrade. É basicamente isso. É os robozinhos Tamagotchi, pô. Não, e é outra crítica que o Neil tenta fazer, nessa ele faz mais direto, que é a política, né? Assim, a política, tanto que uma que tem muito direto é o papel do primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro é um fantoche a obra inteira, né? Ele não manda em nada. E no final fica claro nisso. Então essa parada, assim, igual o Raul falou, tem os poderosos que realmente mandam no mundo e que tudo é um pretexto, né? Tudo é uma grande encenação pra chegar onde você quer chegar. Então, tipo assim, a tecnologia ela é vendida como, não, isso aqui é nossa defesa, isso aqui vai ser o que vai garantir pra gente estabilidade, né? Eles começam a falar sobre a energia F, né? Que, na verdade, eles já sabiam que a energia F tinha problemas, né? Tanto que existia uma área que foi contaminada lá pelos detritos, né? Que saem do reator. Sim. E é uma área que vira uma área de pobreza na cidade, mas o que as pessoas fazem? Elas jogam de canto, tanto que tem um episódio da mídia que ela vai lá, a moça vai lá pra tentar trazer esse a outra realidade, né? Falando, não, eu quero expor a realidade, quero ajudar as pessoas a expor. E você percebe que a própria pessoa que tá lá, tipo, ela sabe daquela realidade, ela sabe que ela tá sendo parte do jogo, mas que ela usa aquilo pra vantagem dela, né? Que é eu esqueci o nome daquela moça que cuida dos bichinhos lá dos ETs, mas que ela percebe, né? Sim, totalmente. E aí os ETs têm um lugar pra conseguir viver ali em proteção, muito entre aspas, porque as pessoas não vão lá. Isso, vira um lugar, vem essa parada de Distrito 9, né? O Distrito 9 é isso, o Distrito tem os ETs, que é a periferia da cidade lá do filme, e que as pessoas não vão lá e por isso é um lugar seguro pros ETs, mas que não muda o pretexto de que, tipo assim, os poderosos estão mudando o discurso, né? Mudando o discurso, usando a tecnologia pra benefício próprio, e não benefício da população, né? Não benefício da humanidade. Totalmente. É interessante, né? Você vê como isso fecha até nessa questão da tecnologia, porque tudo isso acontece, né? No contexto principal da Cadô de ela ser solitária, né? E aí, no mundo onde não tem ETs, a Oran, que é a melhor amiga dela e tal, que é a pessoa que a Kadode nesse mundo se aproximou dela pra se tornar amiga, ela cria um robô pra quê? Pra ser amigo das pessoas que são solitárias. Sim. Ou seja, aquilo foi feito pensando na Oran. Exatamente. E também é o que você falou, né? Você pode usar a tecnologia em benefício próprio, pensando só em você. Vamos destruir tudo isso aqui, vamos fugir, deixa que o pessoal se lasque. Ou vamos usar essa mesma tecnologia pra ajudar as pessoas que precisam. É muito bacana, cara. Ele é usado no final pra ser arma, né? Tipo, isso é igual a energia F, ela é meio que vendida com essa ideia de ser um reator, né? Tipo, é a solução pra energia. Só que, na verdade, ela é usada pra isso, né? Ela é usada pra outros fins. No fim das contas, seria o reator que eles usavam pra conseguir jogar a nave deles pro espaço, né? Isso, é meio que uma analogia que ele faz a questão de que tá vendo o reator de fusão e tal, né? O reator F, ele tem... É um elemento que ninguém sabe o que é, mas que ele trabalha lá e funciona bem, né? Mas você percebe que mesmo ele numa tecnologia avançada, que é a dos ETs, ele ainda gera problemas, né? Tipo, ele ainda libera poluentes e tal. De certa forma, é uma crítica do próprio Asano essa questão da tecnologia nuclear, né? Em si. Então, trabalho. Pra falar a verdade, hoje em dia, quase todas as formas de fazer energia, né? Tem a questão da energia nuclear, porque se vazar, né? Mata milhões. Da rua. Tem a questão da energia, até a energia que a gente usa muito aqui, né? Que é a hidro, né? Isso. Tem a questão também de... Você deixa de dar água pra população pra dar luz. Sim. Diz que até a eólica, né? Eu não lembro exatamente o que é, mas diz que até a eólica ela tem uns probleminhas também, cara. Sim. A eólica é a hélice. A hélice, pra fazer, gasta muito química, muita energia. Então, a própria hélice, que tem que ser trocada de tempo em tempo, né? Porque tem desgaste. Ela também, o custo dela pro meio ambiente é alto também. Olha aí, conseguimos, hein? Conseguimos, né, cara? Muita coisa isso aí pra tentar resumir o podcast só. Mas é muita coisa. Dito isso, vamos pras considerações finais e notas pra Dead Demons Destruction. Não é um tipo de anime, mangá que eu leria por vontade. Eu sempre tive uma resistência com o Inuyasha Asano, e não por ele ser um mau autor e coisa do tipo, e sim por ele abordar muitos temas sensíveis. E ter dado esse primeiro passo com Dead Demon foi difícil, porque tem muita coisa que é difícil de ver em Dead Demon, mas também foi legal porque me abriu um pouco os olhos do tipo de autor que ele é.
que é bastante interessante o jeito com que ele conduz a obra. E eu acredito que depois disso eu tenha um pouco mais de vontade de ler Pum Pum, que é uma coisa que eu tenho muita vontade de ler, Solanin, que é curtinho, se eu não me engano ele que faz Nijigahara Holograph também, né? Então foi uma boa porta de entrada pra Inyo Asano. Também, quem não tem vontade de ler mangá, porque se eu não me engano até agora esse é o único anime de Inyo Asano, não é? Sim, ele só tem um live action, que é o live action de Solanin, mas de anime é o primeiro anime dele. Então é uma ótima porta de entrada pra quem tá afim de conhecer Inyo Asano. Ele já é extremamente famoso e conhecido dentro do mundo dos mangás, mas tem gente que só consome anime, então acho que é uma boa pra galera que tá afim de conhecer, já ouviu falar, mas nunca parou pra ler mangá. Eu acho que é um bom começo. E ela, cara, ela aborda muito tema sensível e adulto. Se eu não me engano, o anime é pra 16+, né? Se bem me lembro. Eu acho que tá cercado isso. 16 ou 18, eu acho, cara. Mas é bem acima, né? Não lembro se é 16 ou 18, porque eu lembro que eu tava vendo na página da Crunchyroll e tinha lá um aviso de idade, né? Então, é 16, acabei de ver aqui. Então... E o mangá é seinen, né? Então o público-alvo é adulto, né? Exatamente. Então, eu acredito que se você gosta de uma parada que você vai parar pra pensar, vai parar pra refletir, eu acho que Dead Demons é uma ótima porta de entrada. Se você tem curiosidade com o Inyo Asano, é uma porta de entrada, mas a gente tem que deixar avisado que tem bastante tema sensível, então se você não tá afim de tentar tocar em alguns pontos, talvez não seja uma boa hora, espera sua cabeça estar um pouco mais em ordem para você conseguir consumir esse tipo de obra. E nota, eu acredito que uma nota, um 7,5 para mim tá bem pago, ele é muito bonito, eu achei a parte de sonorização um pouco fraca, muitas músicas repetidas e coisa e tal, e confesso que não é o tipo de anime que eu escolheria ver, então acaba abaixando um pouco a nota por causa disso, mas ele tem muita qualidade, isso não tenho o que falar. E me surpreendi também com o estúdio, né? Não conheci o estúdio e entregou um bom anime. Um 7,5 tá muito bem pago. E Inyo Asano, eu gosto muito das obras dele, pra mim é meu mangaka favorito, eu sou fãzaço das obras dele, mas como o Valente falou, são obras pesadas, ele sempre tenta trabalhar obras pesadas, com críticas, com vários pontos, então assim, se você realmente está num momento meio ruim, não recomendo que você leia, mas se você tem tolerância a isso, ou se você está de boa, leia Solanin, leia Boa Noite Pum Pum, são mangás que me mudaram e eu tenho certeza que são mangás que vão mudar você, entendeu? Porque são obras muito reflexivas e que conversam muito com o nosso dia a dia, com a nossa realidade. Se você não gosta de mangás, então eu te recomendo ver o live action do Solanin e o anime do DDD também, que são muito bons. Do anime em si, né? Aí, até o Valente pegou um bom gancho. Questão de sonorização, tem uma parada que o estúdio fez, que eu acho que eles gastaram todo o orçamento aí, mas que não é muito usual, né? Assim, mas eu não vejo dessa forma. A voz da Uran, quem faz é a artista que chama Ano. E a voz da K-D é a Ikuta Lilas, que é a vocalista do Yasobi, né? A vocalista do Yasobi também faz alguns trabalhos de dublagem. Isso faz bastante sentido. São artistas que estão em alta no Japão e com certeza a hora deles é muito caro, né? A hora de trabalho. Então, eles devem ter gastado uma grana aí pra tentar fazer um promocional. Inclusive, as músicas, tanto a de encerramento quanto a abertura, são cantadas pelas duas, né? Eu não esqueci que é o produtor, mas também é um nome bem conhecido. E que eu acho que uma boa parte do orçamento foi aí, né? Pra pagar as duas, né? Todas as cantoras. Mas é algo que eu não vejo tanto. Geralmente a gente vê, né? Eles aproveitarem os dubladores que têm esse talento musical e fazer eles cantar alguma coisa, né? Por exemplo, ReZero usa a Anitta Takahashi pra isso. Mas você pegar já duas cantoras e trabalhar elas como dubladoras, eu não vejo tanto isso. Então eu achei uma curiosidade legal. Questão de trilha, sim. Não tem uma variedade de trilha muito grande. Eu acho que os efeitos são bem usados, mas a trilha sonora em si não tem uma variedade tão grande. Talvez por isso, assim. Talvez porque eles preferiram ir por uma estratégia de marketing, de pegar nomes conhecidos e trabalhar nisso, do que trabalhar a qualidade, a variedade, né? A qualidade é boa, mas a variedade das músicas durante a obra. Eu acho que eles procuraram usar a trilha, né? Usar o soundtracks, os efeitos mais secos pra te trazer a confusão do que pra te trazer uma emoção correta usando música, sabe? Uma ambientação, exatamente. A parte da trilha, o soundtracks ali de efeitos, sabe, de qualquer coisa, barulho de árvore, barulho de explosão, barulho de nave, barulho de elétrico, né, de estática, é tudo muito bom. É muito bom. O sound design é muito absurdo, velho. Eles fizeram muito bom nisso. Mas tem esses pontos, assim, né, você pode pegar isso, sobra, talvez esse, igual eu falei, essa questão de você tirar a emoção
da música, né? A música é muito emocional. Você tirar, talvez conversa com essa realidade mais seca da obra, né? Então, aí vai mudar a interpretação do que a gente achar, mas eu achei que, assim, no geral, a direção foi legal. Teve seus problemas, assim, teve momentos de animação, algumas horas que eu percebi que ele cortou algumas coisas do mangá, talvez pra acelerar, e eu achei que senti falta. Mas, no geral, foi bom trabalho, assim, para um estúdio que não tinha muita coisa, pra um diretor que dirigiu pouca coisa, ele fez um bom trabalho, tá? Então, pra mim, vai ser uma nota 8, tá? Acho que tá muito bem colocado, assim. Eu não vejo como um anime, né? Que, nossa, excelente e chegou aos pés de DDD, mas não é ruim. Tá, muito pelo contrário, acho que inclusive ele mereceu, ele ganhou um pouco de destaque versus o que ele merece, né? Talvez pela temporada que ele tava rolando várias outras coisas, mas é uma excelente obra. Você tem a sensação que eu tenho que ele tá posicionado como um anime que faz jus a Inio Asano, porque o Inio Asano ele não é muito reconhecimento dentro da comunidade de mangá, ele não é amplamente conhecido por todo mundo, né? Sim, E o DDD, ele parece que ele foi pelo mesmo caminho, assim, tipo, a galera que conhece o Inio Asano vai amar e tem uma galera que não vai nem saber que existe. É que não é pra todo mundo, né? Ele tem um público-alvo bem específico. O tipo de obra ali, que é mais pra você refletir, não é pra todo mundo. É. A trilha sonora é um bom exemplo disso. Ela não é uma obra que ela te leva pra um caminho. É uma obra que te joga informações e faz você pensar. E até ele usou a questão de não ser cronológico pra ajudar nisso. Uhum. Né? Você vê que tem momentos que a gente tá no mundo 1, tem momentos que você tá no mundo 2, só que você não faz nem noção disso. Você vai descobrir depois que a obra vai te explicando, vai te mostrando o que aconteceu, que os personagens vão contando pra você o que tá acontecendo. Mas ele te faz pensar, ele te faz refletir, ele joga momentos de coisas acontecendo na sua cara e fala, pô, isso aqui é real, isso aqui realmente acontece. Eu acho que Inio Asano, ele é muito mais isso, sabe? É dele tentar trazer uma crítica social usando ali os elementos que ele tem, do que ele trazer o entretenimento em si. Sim, é bem essa pegada, assim. Assim, Dead Demon Destruction, né? Vou falar do Inio Asano, mas Dead Demon Destruction é um mangá que é relativamente conhecido. Eu até peguei o número aqui. Ele tem mais de 3 milhões de cópias em circulação. Frente a outros mangás que a gente conhece, não é muito, mas é um número expressivo. Pra um seinen é muita coisa, porque não é pra todo mundo. E ele tem essa pegada assim mesmo. Eu acho que o anime, ele veio mais direcionado a esse público que gosta do Inio Asano, né? Que esperava uma obra animada dele, porque ele não tinha. Uhum. Mais do que o público geral, né? Eu acho que isso é uma coisa que talvez é um ponto que eu tiro nota, assim, que eu acho que foi uma má decisão do diretor, de ter colocado duas cantoras, né? Que com certeza foi muito caro pra elas estar lá, pra uma jogada de marketing, né? Tem que ver se foi o diretor, porque, né? Às vezes é comitê, né? Você sabe, tem tudo isso aí, Então, fala assim, pô, a gente vai botar, sei lá, de repente tá lá a Sony no comitê, fala, vou botar essas duas aqui. Pra ele. Eu vou botar na conta do diretor isso aí. Ou de repente as cantoras são fã do Inio Asano, falam, pô, eu queria participar. Precisava promover a obra dela, as músicas dela e tal. Isso pode ser muita coisa, sabe? Mas enfim, pode ser muita coisa. Mas o ponto é esse, assim, eu acho que foram algumas decisões, talvez muito mais animes executivos, que foram tomadas e que pra mim fizeram perder um pouco o ponto da obra. Mas assim, eu concordo nesse ponto, tá, ô Valente? Acho que é uma obra que ela é pensada pra quem já é fã do Inio Asano, tá? Concordo. Não acho que é uma obra que vai... É isso que eu falei, assim, em uma temporada, acho que tava tendo... Porque ela foi dividida em duas partes, né? Duas cursos. Na primeira curso, salvo engano, posso falar besteira, mas salvo engano, tava tendo Demon Slayer, o arco lá o último arco que teve. Tipo, não é uma obra que vai competir em popularidade com Demon Slayer, tá ligado? De longe, não vai nem chegar perto. Com nenhum Battle Shonen. Então assim, realmente os caras fizeram pra quem curtia a obra, pra quem já tava na expectativa de uma obra dessa, entendeu? Esse aqui é uma obra pra quem gosta de Frieren, pra quem gosta de apotecária, sabe? É outro tipo de público, é outra pegada, sabe? É pra um público que vai ver o negócio que é pensado pra discutir uma certa temática. No caso desse, ele colocou algumas temáticas atuais, né? É um tipo de anime que você vai ter que digerir. Exatamente. Você não tem pra onde fugir. Não é, tipo, sei lá, o solo leveling que você vai ver a porrada, fala, pô, da hora, ver uma porrada, é isso aí, beleza, acabou, sabe? É outra pegada, não é um Demon Slayer, não é um Battle Shonen. O Battle Shonen é pensado pra outra coisa. É pra te dar adrenalina e entretenimento, né? Aqui não, ele é feito pra refletir, pensar. Não tô dizendo que nenhuma é melhor que a outra e tal, são coisas totalmente diferentes. Como obra, e pra que ela foi feita, pro público que ela foi feita, cara, pra mim é muito boa. Primeiro, uma obra pra um público-alvo específico, geralmente, não tem um orçamento que claramente essa obra teve, sabe? Porque
como o próprio Bruno falou, teve artistas de renome. Cara, é claro que, mano, todo anime, ele tem uns momentos que tem uma queda de animação, mas, pô, os momentos catárticos, a animação foi espetacular. O episódio 16, completo, a animação foi absurda, bicho. A animação foi absurda, que é o episódio onde a nave explode. Ah, não, esse episódio é cabuloso, velho. É um baita de um episódio mesmo. O episódio 0 também, a animação muito boa. Assim, quando é necessário, nos momentos que precisa que a animação faça o seu trabalho, ele entrega. E é aquele negócio, mais uma vez, ele nunca vai ter o orçamento de Demon Slayer, de Solo Leveling e tal. Essas obras, quando tem uma animação, uma obra dessa, um Battle Shonen desse, quando tem uma animação ruim, você pode falar, não sei o que, foi erro tal. Porque ele teve, com certeza ele teve orçamento pra isso. Com certeza o DDDD não teve um orçamento desse, porque não é uma obra popular, para um público geral, que vai vender boné, camiseta e tal, como vende Solo Leveling, como vende Demon Slayer. É uma outra pegada. Eu vejo de uma forma totalmente diferente, entendeu? Eu acho que para que ela se propõe, é uma obra quase perfeita. Pra mim, ela tem realmente um problema, que às vezes fica faltando algumas coisas, ou algumas coisas são jogadas muito rápido e, pô, lembrando, é um mangá de 12 volumes que foram colocados em 18 episódios. Perde muita coisa. Eu entendo que dificilmente eles vão fazer uma obra pra um público específico, com 2 temporadas, com 3 temporadas, mas... Cara, se perde, não tem jeito. Sabe? Pra mim, eu acho que é a única coisa que faz perder nota. Porque pra mim, pro que ela se propõe, a obra é perfeita, sabe? Como obra, ela explica muito bem, ela causa o sentimento que ela tá ali pra causar, ela conta a história muito bem, a história tem uma amarração, um roteiro muito bem feito. É absurdo como esse roteiro é bem amarrado. Na maioria dessas obras populares, que muitas delas a gente dá até 10, muitas delas não tem o roteiro que essa obra tem. Inyo Asano, né, pai? Inyo Asano. É verdade. Mas independente, é o roteiro que ele tem. A gente não pode tirar ponto porque porque é uma cantora famosa e eles gastaram dinheiro com isso, mas deixar de dar ponto porque o roteiro é bom porque foi o Asano que escreveu. Então, pra mim, é um 9, muito bem dado. E você? Qual é a nota que você daria pra Dead Demons DDD Destruction? Que sentimentos ele passou pra você? Tem alguma coisa que a gente deixou de falar? Alguma canelada? Comenta aqui. Nossa nota aqui foi 8,1 aí, a média. E eu quero saber a sua nota também. Você pode mandar aquele e-mail pra podcast@mundodosanimes.com ou, claro, né, deixar aquele recado no seu agregador de podcast favorito. Lembrando que a gente lê os comentários do Spotify também, lá na questão dos e-mails. E se você quiser nos ajudar, se você quiser ser nosso apoiador, quiser ouvir os episódios ao vivo, sem cortes, faça como Alex Seliger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loureis, Henry Yamaguchi, Guilherme Henrique, Lucas Batista, Nathan Kleiman e Yasmin Gonçalves. E seja nosso apoiador. No mais, nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.